primeiros 10 anos que eu trabalhei, os primeiros 10 anos de trabalho da minha vida, os primeiros 10 anos que eu trabalhei, eu acumulei mais do que eu gastei. Depois não faz mais sentido, não é isso? Ô, Renato, tu transformou a vida de muita gente, efetivamente. Não, eles se transformaram, eu só mandei a mensagem, não é isso? Transformou a vida de milhares de pessoas, efetivamente, porque realmente muita gente te escutou, 40 mil pessoas compraram teus cursos, né? E talvez 200, 300 mil pessoas tenham sido impactadas. Qual o recado que tu passa para essas 200 mil pessoas aí que tu impactou e que te trazem essa audiência absurda que tu tem nas redes sociais, com mérito, digo eu, porque efetivamente tu mudou a vida de muita gente. Qual é o recado que tu passa para essas pessoas? O que elas têm que fazer daqui para frente? Porque tu prega que a pessoa nunca deve vender Bitcoin. Não. É o seguinte, o que cada pessoa deve fazer? O principal artigo de todas as ciências sociais é o problema do uso do conhecimento humano de Hayek, que é uma das refutações gerais ao socialismo, não é isso? É um artigozinho de 6, 7 páginas que diz que você não sabe dizer o que é melhor pra você mesmo daqui a uma semana, não é isso? Então, eu não sei o que é melhor pra você. Inclusive, tem uma pergunta que eu sempre faço nesses podcasts, peço ficar dando risada. Você pagaria pra ser sodomizado? Você pagaria pra alguém lhe rabar? Sim ou não? Não. Mas tem pessoas que pagam? Tem. Então você não consegue compreender a preferência do outro cara, são diferentes, né? Isso é um corolário, né? É uma demonstração do artigo do Hayek de uma maneira bem simples, né? Que tem pessoas que pagam travesti pra enrabar o cara sem camisinha, existe isso. Tem pessoas que a gente não consegue se identificar com a preferência delas. Tipo assim, tem pessoas que vale a pena ter 1% de Bitcoin, 50, 10, 5 mil % de Bitcoin. O que eu digo que é racional é você não se expor de maneira nenhuma. Você tá fazendo uma aposta de destruição total se isso for a realidade desse século, não é isso? Eu acho que o único percentual irracional de você ter Bitcoin é 0. Agora que você não deve vender Bitcoin nunca, eu não defendo isso. Inclusive, depende. Depende do objetivo da pessoa. Quem tem, por exemplo, vamos dizer um cara desse que ele tava começando, o cara da pizza. O cara tem 10 mil Bitcoin. O cara mora na mesma casa, o cara tem o mesmo carro, ele tem uma família. Eu não acho que você tem que ter cada vez mais Bitcoin. Se você tiver mais Bitcoin por dia de vida, você já tá bem com uma zorra, não é isso? Se você consegue começar a vender Bitcoin pra realizar sonhos, não é isso? Pra ter uma família sólida e numerosa, pra ter saúde, pra ter network, pra você não vale a pena ou não? Hein? Ô, Renato, tu falou que o homem tem que conquistar o seu valor e a mulher já nasce com valor. Eu queria que tu explicasse um pouco. Ela já começa a vida sexual com valor máximo. Isso quem disse não sou eu. Existem estudos masculinistas de mais de 70 anos. Inclusive, eu tenho 14 citações de estudos masculinistas aí no livro. Aqui é o livro de presente, ó, tem de graça na internet. Bote aí, @R38TO no X, no Twitter. Pode clicar no link da bio. Tem aqui de presente pro senhor. Opa! Eu tenho que fazer uma dedicatória aqui. Faço na hora. Agora, é isso. Esse livro, inclusive, tem mais de 20 citações. Agora, se você quiser todas as citações, procure aí o livro do Raccoon. Tem na internet o PDF em alta aí, meu irmão. Tem mais de 100 citações com Renato PDF. Amoedo. Dos estudos masculinistas. Esse conceito de valor sexual de mercado não foi criado por mim, ele foi popularizado. VSM. Isso, ele foi popularizado por um cara chamado Rollo Tomasi, que é um cara que tem formação em psicologia e economia, que a maioria dos últimos 20 anos aí de Nobel foi o pessoal da Behavioral Economics, não é isso? Que é o pessoal que tem interface de economia com psicologia, não é isso? Isso aí não foi eu que inventei, né? Nem me popularizei. Tem estudos disso aí, inclusive, há 50, 60 anos atrás, né? Isso não foi eu que inventei, isso é amplamente documentado. Ô, Renato, 38, o que tu achou da briga do Musk com o Trump? Eu acho que é uma psyop. Eu acho que isso aí foi inventado. A maioria dos clientes do Musk, eles são de direita ou de esquerda. Ele tava sofrendo um boicote violento com gente tocando fogo no carro na loja dele a zona toda. Hein? Governos esquerdistas querendo suspender benefício fiscal a ele. Na hora que ele antagonizou o Trump, ele, na mesma hora, se tornou o herói dessa galera, não é isso? Hein? Tu acha que eles combinaram? Eu acho que isso aí foi combinado. Eu acho que foi uma psyop, com certeza. É uma alta probabilidade. Você não acha, não? Não sei. Você acha que bilionários de bilhão de dólares como eles dizem o que eles quiserem na rede social? Acho que sim. Mas eu acho que não, velho. Entre compromissos pessoais e crenças pessoais, normalmente, 99% o cara vai com compromisso pessoal, não é isso? Claro. Ou não? Ele tem compromisso, eles têm compromisso pessoal com outras pessoas ou não? Eles representam o interesse de investidor da zorra toda? Ele diz o que ele quiser, é assim, é? Quem diz o que quiser é o mendigo da rua que não tem nada a perder, né? Mas tu acha que se fosse sendo uma coisa combinada, tu acha que o Trump ia aceitar que ele fosse acusado de participar das Epstein Files, essas coisas? O Trump acabou de postar hoje de manhã que teve uma relação ótima com o cara, não sei o que, o outro já pagou os posts todos, não é isso? Aconteceu isso ou não? Aconteceu. Pois é. Todos os dois só fizeram ganhar. Ganharam seguidores.
O Musk ganhou uma oportunidade de recompração a baratinho, não é isso? Que se sabia que isso ia acontecer. Inclusive, ganhou a simpatia da base de usuários dele, que ele estava sendo boicotado pela associação dele com o Trump, não é isso? Ô, Renato, tu falou aqui nos bastidores que tu quer ter muitos filhos ainda. Quantos filhos tu quer ter? Como é que é essa história? Quantos Deus mandar. Quantos Deus mandar. Quantos tu tem já? Tenho 2, só fraquejei. E você? Já teve um menino? Tem um menino. Tá vendo? Você não já foi, já botou bocando logo, não é isso? Eu só fraquejei. Eu queria que tu falasse sobre... Tu deu uma declaração extremamente polêmica, na qual eu discordo, que o Bolsonaro é um traidor. Eu queria que tu explicasse isso. Rapaz, se a gente chegasse num poder absoluto nesse país e pessoas que ameaçassem a nossa família, a gente ia fazer o quê? Bolsonaro teve mais poder do que o imperador. Bolsonaro só indicou a todos os cargos relevantes pessoas comprometidas à extrema esquerda. O Guedes era? Rapaz, o Guedes não. O Guedes é altamente comprometido com várias pessoas do PSDB ou não? Ele não fez parte de think tank e tudo mais. Agora, pior do que Guedes foi Cássio, foi Mendonça, que eram indicados diretos do PT, parte de think tank não quer dizer que o cara é alinhado com nada. Ele tem compromissos pessoais. Tem compromissos pessoais. Inclusive, Guedes não tem ligação com chineses. Agora, pior do que Guedes foi o judiciário. Cássio e Mendonça são pessoas que devem ao PT ou não? Todos os indicados de Bolsonaro, todos os tribunais eram da extrema esquerda, bicho. Todos os generais que ele colocou em posição de poder viraram generais carregador de mala do PT. Bolsonaro prometeu defender a família ou aprovar 70 leis feministas, dar o dobro do dinheiro da mulher que botasse o marido pra fora durante a pandemia. Bolsonaro fez exatamente o oposto do que ele prometeu. Ele deu poder total ao PT. Nem mesmo o cara que meteu a faca nele abriu o bico. Ele não usou o poder dele, nem mesmo pra investigar o cara que enfiou a faca nele, não é isso? Mas tu acha que Mas tu acha que ele conseguiria fazer tudo o que ele quisesse? Não que... Existem isso dois extremos. Isso é uma utopia maluca que tu tá falando. O cara podia fazer o que ele quisesse, ele governa sozinho. Ele não poderia fazer o que ele quisesse. É verdade. Mas é mais desonroso do que dar a bunda publicamente, ele ser eleito dizendo que vai combater o PT e colocar no STF 2 petistas. Isso é a coisa mais desonrosa que ele podia fazer. Tipo assim, se ele se matasse, seria menos desonroso. Se ele virasse viado publicamente, assumisse o cara como marido dele, seria menos desonroso do que o que ele fez. Bolsonaro foi eleito pra combater o PT ou pra indicar petista ao STF. Ele foi eleito pra defender a família ou passar pautas feministas. Ele fez exatamente o oposto. Não é que ele faz o que ele quiser. Eu concordo que ninguém faz o que quiser. O problema não é que ele cometeu um erro. O problema é que Bolsonaro não teve um ato de homem. Zero, nada, não tem uma lei. Bolsonaro passou lei reduzindo a maioridade? Não. Bolsonaro passou lei criando armamento civil, ele revogou o desarmamento? Porra nenhuma. Nada, nenhuma promessa de campanha o cara cumpriu, velho. Zero. Mas, todas. Se o cara tivesse indicado... Mas dependia dele exclusivamente, ele conseguia apertar um botão e fazer. Se o cara tivesse indicado os filhos dele pra STF, os filhos, bicho, seria menos desonroso do que botar petista. Qual foi a indicação de qualquer tribunal superior? O cara acabou com a Lava Jato, colocou aras na negócio, mandou reabrir o inquérito das fake news com Dodge. Esse inquérito das fake news que tá levando essa galera à cadeia foi reaberto por ordem da Advocacia Geral da União dele. Foi Bolsonaro que acabou com a Lava Jato, foi Bolsonaro que acabou com a Lava Toga. O PT tava humilhado, bicho. A Lava Jato tava chegando em Toffoli em todo mundo. O que ele fez? Foi lá beijar Toffoli e indicar o estagiário de Toffoli pro STF. Não foi isso que ele fez ou não? É mentira o que eu tô dizendo? Quem é o estagiário do Toffoli? O cara que trabalhou com Toffoli 12 anos, escreveu o livro dizendo que o Toffoli é o irmão brasileiro vivo, que ele é terrivelmente evangélico, não é isso que é o nome do cara? Não aconteceu isso ou não? Bolsonaro foi um traidor integral. Você pode me dizer uma lei, me diga uma lei que Bolsonaro tenha passado, que piorou a situação pro vagabundo nesse país e ajudou o trabalhador? Você sabe me dizer uma lei? Bolsonaro pagou esse professor de federal, como esse cara que diz que cada direitista merece um bom tiro na cara e recebe 20 mil reais por mês do nosso dinheiro, pra ficar fazendo política, recebendo salário integral há 2 anos, não é isso que ele fez? Bolsonaro explodiu a impressão de moeda, explodiu a corrupção, entregou o poder total a esses vagabundos. Mas ele não assinou a merda lá da pandemia, metendo, como é que chama? Focinheira, deu respaldo ilegal, o maior crime contra a humanidade, que é esse negócio de lockdown, sem nenhum respaldo científico, não é isso? Mas, pô, ele perdeu a eleição porque ele não concordou com o lockdown. Não, ele perdeu a eleição porque ele traiu todas as promessas dele. Eu não conheço ninguém que tenha trabalhado na campanha de Bolsonaro, que tenha respondido processos como eu, que tenha respondido processos como o Zuentraub, que tenha respondido processos como os caras que coordenaram a campanha dele, que tenha apoiado o Bolsonaro na segunda. Na hora que você dá as costas a todas as suas pautas, você vai ser reeleito? Alguém que todo mundo que apoia ele vai pra cadeia, o cara vai continuar apoiando um cara desse?
Inclusive, quem diz isso não sou eu. Tem posts do professor Olavo de 2020 dizendo, Bolsonaro, se você continuar se curvando aos inimigos, você vai terminar implorando misericórdia. Não tem o que o professor Olavo... Inclusive, o brother que você gravou aqui, inclusive, comentou em 2020. O Luca De Grazi. Eu tava visitando os Luca De Grazi em 2020. Chegou lá e disse, ó, professor Olavo, eu não concordo com muita coisa que o senhor diz, mas nesse caso aí, você tem toda a razão, não é isso? Tipo assim, os caras já sabiam há 5 anos atrás que Bolsonaro é a cadela do PT, não é isso? Mas, ô Teusão, quem que tu acha que é o cara ideal pra ser presidente do Brasil a partir de 2027? Você conhece a história de Samuel do Antigo Testamento? Não. O povo pede um rei, só que Deus tinha ordenado que eles fossem regidos pela lei de Deus. E aí o Deus diz a Samuel, diz assim, quando eles negam a lei, eles não estão nas costas a você não, eles estão nas costas a mim. Deus diz que a salvação é coletiva e individual. Você confia nas urnas na Venezuela? Você acha que alguma eleição vai resolver alguma coisa na Venezuela? Sim ou não? Hein? Não. É isso, vai votar. A chance de um voto da gente, mesmo que fosse uma eleição, mesmo que seja uma eleição lista e tudo mais, a chance de a gente votar e nosso voto ser decisivo é menor que ganhar na Mega Sena, não é isso? Mas tu influencia 200 mil pessoas. Agora, 200 mil pessoas eu influencio eles a fazer o voto real, cada centavo. Na hora que você compra essa pipoca aqui, meu irmão, você muda a realidade física das coisas. Gente, compartilhem a live aqui, deem like, deixem um like aqui, compartilhem a live nos grupos de WhatsApp, por favor. Nosso grupo do WhatsApp da comunidade também. Cada decisão de poupança ou de consumo muda a realidade física das coisas. Em um regime como o nosso, que não existe oposição real, a única oposição é desinvestimento. Se você tem ações, se você tem tesouro direto, você é comparsa do regime que você financia, não é isso? Você investiria na Coreia do Norte? Não. Você investiria em Cuba? Você prestaria dinheiro ao governo da Venezuela? Não.